Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó Jesus, minha vida e meu tudo, que os teus passos orientem os meus, e enquanto piso a terra, faz com que os meus pensamentos estejam voltados para o céu. Amém. Espírito Santo, guiai-me, Espírito Santo, iluminai-me, Espírito Santo, santificai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todas as coisas criadas possuem uma dose de felicidade. Como a privação de Jesus faz ressurgir a vida. Este é o tema do capítulo 13 do volume 25 do Livro do Céu. A Luísa diz: Jesus, ou seja, estava fundindo-me no santo querer divino, acompanhando os seus atos feitos na criação, e o meu doce Jesus, movendo-se no meu interior, me disse. Então a Luísa estava a tentar fazer a fusão, não é, de se unir à vontade divina, e se unindo à vontade divina, acompanhando tudo o que Deus fez, não é? Tudo que a vontade divina quis fazer e fez. E ela então acompanhava tudo, não é, que Deus fez na criação, tudo que Deus fez, né? Tudo que Deus criou. Então Jesus no interior dela disse: minha filha, todas as coisas criadas foram criadas por nós com uma dose de felicidade, distinta uma da outra. Assim que cada coisa criada leva ao homem o beijo, o ar felicitante, a vida da nossa felicidade. Mas sabes tu quem sente descer no seu interior todos os efeitos das nossas tantas felicidades espalhadas na criação, até ficar empapado por elas como uma esponja? Quem vive no nosso querer divino, as nossas felicidades não lhe são estranhas, porque tendo o gosto purificado pelo nosso fiat e não corrompido pelo querer humano, o seu gosto e todos os seus sentidos têm a virtude de gostar de todas as felicidades que há nas coisas criadas. E nós sentimos tal felicidade e alegria ao ver a quem faz o nosso querer, a nossa vontade, ao sentar-se à mesa das nossas felicidades e alimentar-se com tantos bocados distintos por quantas felicidades há nas coisas criadas. Oh, como é bonito ver a criatura feliz. Deus se alegra de ver a criatura feliz por tudo aquilo que Ele mesmo fez, que a criatura consegue contemplar tudo quanto Deus fez, não é? Admirar tudo quanto Deus fez, se alegrar por tudo quanto Deus fez e sentir essa felicidade, não é? Essa alegria. E Deus fez tudo isso para que a criatura realmente se sentisse feliz, né? Que tudo o que Deus fez fosse uma alegria para o homem, uma felicidade para o homem, né? Mas Jesus aqui refere, né? Quem sente descer no interior dela ou dele os efeitos dessa felicidade, né? Que Deus dá, né? Que Deus ao criar, não é, todas as coisas, não é? Quem consegue se alegrar, quem consegue perceber, né? Toda essa felicidade são aquelas pessoas que vivem na sua vontade, né? Vivem na vontade de Deus e conseguem, porque vivendo na vontade de Deus, se vê essas coisas criadas de maneira diferente, né? Se louva a Deus de maneira diferente,
se glorifica a Deus de maneira diferente, porque entende a dimensão, né, de tudo quanto Deus fez e agradece a Deus, não é? Na sua mesma vontade por tudo. Então, são ensinamentos que Jesus vai dando e que a pessoa vai aprendendo, não é? Jesus explica sobre a sua vontade divina e dá muitas lições sobre essa sua vontade divina. E então, vendo com olhos divinos, né, penetrando nos mistérios de Deus, se aprofunda mais nas coisas, né? A gente entra no mistério de Deus de uma maneira diferente, contempla as coisas de uma maneira diferente, né? Então, quem vive na vontade divina, né, tem outros olhos, tem outra maneira de ver as coisas, né? Quem faz tudo isso é o próprio Jesus, né? Que dá essa abertura, que amplia a capacidade de compreensão, né, das coisas. Então, é tudo uma realidade muito diferente, muito distinta, mas simples de se compreender e acessível, não é para todos. Porque Jesus ensina isso mesmo nos seus escritos, né? Os ensinamentos que deu à Luísa Picarreta para trazer essas verdades ao mundo sobre a sua vontade divina, não é? O que é a vontade divina, o que é viver na vontade divina, quais são os efeitos de quem vive na vontade divina, não é? Então é todo um ensinamento maravilhoso, grandioso, é mesmo uma santidade divina, não é? Então é preciso mergulhar mesmo nesses escritos e o próprio Jesus vai dando, né? Vai ampliando essa capacidade, vai dando essa nitidez, vai dando esse entendimento, essa clareza, né? Pouco a pouco, ele próprio com o interesse que a pessoa tem de entender, ele próprio vem e ajuda o entendimento, né? A pessoa tem essa abertura e quer compreender, ele mesmo vem e traz o entendimento através do Espírito Santo de Deus também, né? Que é amor e que ele próprio é que, vendo essa semente cair nesse coração, né? Nessa terra, ele quer que essa semente dê fruto. E quem gera esse fruto é o próprio Espírito Santo, não é ele que faz com que essa semente cresça no interior, né? Essa semente divina, né? É ele que é o responsável para frutificar, né? Para fazer crescer esse fruto divino dentro do interior da alma, né? Que busca o Senhor, que busca compreender essas verdades, que busca entender o que é a vontade divina, né? Que busca saber, porque ao estar em contato com essas lições de Jesus, né? Que hoje está disponível para todos nós e que ele deu à luz a picareta, né? Aquela que foi a primeira que recebeu esse bem, né? E para que depois fosse disponibilizado para todos nós. Então, é, é um bem que está acessível a todos e Deus quer que a gente compreenda a dimensão desse bem, não é? Então, quando a pessoa se disponibiliza e quer, Ele mesmo vem, né? Que Ele é a sabedoria infinita, capacita, amplia, né? Para a gente ter essa compreensão, para que cada um tenha essa compreensão. E quando essa semente vai caindo, né? Na terra do nosso coração, então o Espírito Santo vem e faz germinar isso, né? E ao germinar, então, as, a, as capacidades, né, de compreensão realmente são outras, né? E isso vai gerando fruto, né? O Espírito Santo faz mesmo produzir o fruto divino, né? E a gente vai compreendendo. E é maravilhoso, né? É mesmo maravilhoso. Então, quem começa a ver na dimensão divina todas as coisas que Deus fez, vê de maneira diferente, né? Então, goza dessa felicidade de Deus ao fazer as coisas, né? Ao criar tudo para o nosso próprio bem, se consegue ver, apreciar, penetrar no mistério de Deus, contemplando essas coisas todas de uma maneira diferente, né? É isso. Então, continuando aqui, eh, Jesus diz, ou seja, Luísa, enquanto estava nisto, Jesus fez silêncio. Jesus fez silêncio, e eu ouvia o som do harmônio que tocava na capela. Jesus prestava atenção para ouvir e depois acrescentou: Oh, como sinto, como me sinto feliz
porque este som dá prazer à pequena filha do meu querer. Jesus chamava a Luísa Picarreta a pequena filha do seu querer, a pequena filha da sua vontade, porque foi a ela quem ele transmitiu, não é, todo esse bem da vontade divina em primeira mão, né? Uma criatura, assim, como todos nós, né, que viemos de Adão e Eva, né, dos nossos primeiros pais, e tivemos essa influência, não é, de nascer com o pecado original. Então Deus quis uma criatura assim mesmo, para poder então fazer com que ela transbordasse daquilo que é o divino, para compreender o divino, né? E veio trazer toda essa informação para ela, poder compreender, né? Jesus vai ensinar para ela o que é a vontade divina e é um bem que Jesus precisava trazer à terra e trouxe por meio dela, não é? Ela foi a escolhida, então ele chamava ela de pequena filha da vontade divina, né? A filha do seu querer. E ele continua, vou repetir. Oh, como me sinto feliz, porque este som dá prazer à pequena filha do meu querer, e eu, escutando-o também, tenho prazer. Como é belo fazer-nos felizes juntos, fazer feliz a quem me ama é a maior das felicidades. Então Jesus ama fazer feliz, né, a criatura. E a Luísa responde: Jesus, meu amor, a minha felicidade para mim é só tu. Todas as outras coisas não têm nenhum atrativo para mim. E Jesus, certamente que para ti a maior felicidade sou eu, porque contenho a fonte, o princípio de todas as alegrias e felicidades. Mas gozo, me alegro ao dar-te as pequenas felicidades, e assim como as sinto e as gozo e me alegro eu, porque quero que as sintas e as gozas tu comigo. Então pensava em mim, se Jesus goza tanto, se alegra tanto, quando eu gozo, me alegro das tantas felicidades que espalhou na criação, por que então me aflige tanto e me torna infeliz, até sentir como se não tivesse vida sem Ele? E me sentindo sem vida, todas as felicidades perdem a vida na minha pobre alma. E Jesus acrescentou: minha filha, se tu soubesses para que servem as minhas privações, tu te sentes sem vida, se sentes privada de mim, te sentes morta. No entanto, sobre aquela dor e aquela morte vem formada a minha nova vida. E esta nova vida te traz as novas manifestações da minha vida, te traz novas manifestações da vida da minha divina vontade. Porque sendo tua pena, pena divina, que tem a virtude de te fazer sentir a morte, mas sem morrer, tem a virtude de fazer surgir de novo a minha própria vida, com o encanto das minhas verdades. A dor da minha privação prepara o lugar para a minha nova vida e prepara a tua alma para ouvir e compreender as importantes verdades sobre o meu fiat divino. Se eu não te privasse frequentemente de mim, não terias tido as novas surpresas do teu Jesus, os seus tantos ensinamentos. Não viu você mesma que depois que esteve privada de mim e você acreditou que tudo havia terminado para você, a minha vida ressurgia de novo em você e tudo, e todo o amor e festividade punha-me a dar-te as minhas lições? Então,
Quando eu te privo de mim, eu me escondo em você e preparo o trabalho para te dar e a minha nova vida para ressurgir. Também eu sofri a pena da morte para fazer ressurgir na pena da minha morte todas as criaturas. A morte sofrida em ordem divina e para cumprir a divina vontade produz a vida divina, para fazer que esta vida divina a pudessem receber todas as criaturas. E além disso, depois que eu sofri tantas mortes e quis morrer verdadeiramente, quantos bens não produziu a minha ressurreição? Pode-se dizer que, com a minha ressurreição, ressurgiram todos os bens da minha redenção, e com ela ressurgiram todos os bens às criaturas e à própria vida. Por isso, seja atenta e deixa-me fazer. Então, Jesus quer que a Luísa fique atenta e deixa Jesus fazer o que ele quer fazer, não é? Porque quando ele está ausente, porque a Luísa se sentia muito triste, né? Quando Jesus não aparecia, quando Jesus não deixou de aparecer com tanta frequência para ela, né? Pensando que Jesus se calhar tivesse muito, muito distante, mas não. Jesus estava mesmo, né, no seu interior, simplesmente em silêncio, para poder dar mais lições para ela, não é? Estava a preparar novas, novos ensinamentos para ela. Então, quando Jesus priva, não é, alguém da sua presença, não é só porque sim ou para fazer sofrer a criatura, não. Mas é para dar, né, novos ensinamentos, novas lições. Jesus fala aqui, né? Não vi você mesma que depois que esteve privada de mim e você acreditou que tudo havia terminado para você, a minha vida ressurgiu de novo em você e todo o amor e festividade punha-me a dar-te as minhas lições. Então, quando ele priva ela da sua presença, né? Está a preparar novas lições para ela. Está a preparar novas lições para fazer compreender ainda mais, né? Ampliar sua compreensão sobre a sua vontade divina, né? Explicar tudo sobre a sua vontade divina, não é? Então, quando ela sente essa privação, como se fosse uma morte, né? Ela tem que aceitar, né? Morrer para essa situação, assim, de não ver Jesus, né? É uma dor que ela sente, né? Ela tem que aceitar, né? Essa dor da ausência de Jesus, não é? Morrer para a sua vontade de querer estar com Jesus, né? Aceitar essa dor da ausência. Mas ao aceitar essa dor da ausência, né? Realmente é um sofrimento, né? Mas depois do sofrimento, o que que vem, né? Vem a alegria, porque nesse escondimento de Jesus ele está a preparar novos ensinamentos, está a preparar novas alegrias, está a preparar novas coisas, não é? E quando como Jesus falou aqui, né? Ele também sofreu muito e até sofreu a morte, não é? Mas para quê? Para fazer ressurgir depois da morte, né? Depois dessas penas de morte, fazer surgir, não é? Tudo bem para as criaturas, né? E assim foi com a redenção, né? Ele teve que sofrer, mas depois esse seu sofrimento, essa sua morte, com ele nos deu a vida, né, divina, nos abriu novamente o céu, nos abriu novamente a amizade com Deus que estava cortada por causa do pecado, né? Então ele veio trazer essa vida, né? Então, vou explicar que há sofrimento, mas depois do sofrimento tem sempre a alegria, né? Há morte, mas depois da morte há a vida, né? Então, é um bem que vem, né, para todos. É isso que Jesus quer que ela entenda, né? Para ficar atenta. E quando ela está privada de Jesus, Jesus está a produzir aí um bem maior na alma dela. E que não será só um bem para ela, mas é um bem para todas as criaturas. Amém? Fiat. Jesus
Eu confio em ti. Divina vontade, reina na minha vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.